Bom, discutindo agora os sistemas de proteção, né, contra a corrosão de metais, podemos classificar quatro grandes técnicas: galvanização, proteção catódica, formação de pátinas, sistemas de pinturas. É isso que está no slide. Mas eu acho que a gente não precisa decorar isso. Se a gente entender que proteger contra a corrosão é eliminar o motivo da corrosão, já dá para raciocinar bem. Primeiro motivo, não permitir que o teu metal protegido enxergue o agente agressor, no caso de ferro, aço, umidade com oxigênio junto. Como eu posso fazer? Pô, cara, pinta essa superfície, protege, não deixa chegar em contato. Bom, mas uma pintura só, uma tinta que venha na superfície está protegendo, mas se ela der uma rasgadinha, eu posso ter um ponto de corrosão localizado? Claro que pode. Todo o sistema depende da condição de exposição e do ambiente, abrasão, risco. E se eu, ao invés de só de fazer uma pintura comum, colocasse um outro metal aderido como uma pintura sobre uma superfície, no caso o zinco, que seria um metal de sacrifício, mesmo havendo qualquer contato, qualquer risco, quem segue sendo corroído na presença de umidade e oxigênio é o zinco enquanto ele estiver em contato com o aço. Essa é a técnica da galvanização, é uma ideia extremamente bem-vinda. A variante não pintura, mas com a mesma lógica de combinar dois metais para que um se sacrifique em relação ao outro, é o que é chamada de proteção catódica. Ou eu vou pegar uma placa de zinco, vou unir por um fio a uma placa de aço, e o zinco vai corroendo porque ele está fornecendo elétrons quando houver umidade e oxigênio presente na superfície desse outro metal. Se a ideia é fornecer elétrons, eu também posso fazer isso artificialmente, fornecendo uma fonte de elétrons, como uma bateria, passando uma corrente elétrica, por exemplo. Ou eu posso simplesmente alterar a natureza do material para que ele não corroa mais. Eu posso fazer o meu aço virar um aço inoxidável, ou o meu aço comum pode mudar a sua composição de liga para que aquela mudança de superfície com a formação da ferrugem, hidróxido de ferro, não se descame mais, fica aderindo como uma pátina. São todas técnicas que estão muito aí no mercado. A parte de pinturas e pátinas são bastante importantes. Pátinas é algo bastante novo no mercado, né? A gente vai mostrar um slide no fim. Pinturas diversificadas, a gente vai ter uma aula só sobre pintura para mostrar importante. Eu queria ressaltar aqui a questão da galvanização e da proteção catódica, que tem muito a ver com o tipo de metal que a gente está utilizando, sobretudo aço e eventualmente alumínio. Quem que recobre? Quem que é o metal de sacrifício? É o zinco. Por quê? Ele é fácil de fundir. Quando entra em contato ali com o aço, forma elementos de liga na interface, garantindo uma ancoragem perfeita, né? E ele é o cara que se sacrifica em relação ao outro. Quanto mais tempo eu deixar uma peça de aço imersa num banho fundido de zinco, mais larga vai ficar essa camada de zinco depositada. Quanto mais espessa for a camada de zinco depositada, mais material depositado sobre a superfície do aço, mais tempo eu vou ter material para ser corroído até começar a ser degradado o aço, né? Ou seja, nesse slide aqui, a parte superior, bem rajadinha, é o zinco depositado sobre o metal. Essa superfície é o que estaria aqui em preto nesse slide aqui, né? Se vier água, vier qualquer coisa aqui, o aço está aqui, ele não está vendo a superfície. Então a espessura dessa camada de zinco, né? Vamos falar que você cortou, agora a umidade vai conseguir pegar os dois, é o que define a vida útil dessa proteção. Quanto mais larga for essa espessura, mais espesso for a camada de zinco, mais tempo vai durar o aço antes que ele entre no processo de sacrifício e corrosão. Existem duas técnicas básicas de galvanização. A gente mostrou a imersão do fundido. Você funde o zinco, você coloca o metal lá embaixo, né? E com isso você controla, cria uma interdifusão legal entre a superfície do aço e do zinco, obtém espessuras maiores, mas não é a única técnica. Você pode trabalhar com camadas mais fininhas por uma deposição eletrolítica. Você simplesmente acha de alguma técnica criar uma solução à base de zinco, aplica uma corrente elétrica, ele vem e adere na superfície. A imersão a quente é uma técnica mais robusta, mas tem um custo diferente da proteção e deposição eletrolítica. Que tipos de componentes eu faço? O que você imaginar. Tem coisas que você não vai conseguir fazer a imersão, vai ter que ir para a eletrolítica. Tem coisas que você consegue. Então você pode fazer tubos, conexões, telhas, parafusos. Onde você tiver aço, você pode imaginar isso como técnica de proteção.
E essa espessura define a vida útil. Então, esse diagrama, por exemplo, ele associa, né, a espessura da camada de zinco no eixo X e a vida útil no eixo Y. Cada linha é para um ambiente diferente, lembrando que ambientes mais secos, né, e com temperaturas mais amenas e na ausência de agentes corrosivos duram mais, que é o ambiente rural. Então, uma camada de 64 microns sobre o aço no ambiente rural demoraria 85 anos para desgastar. No ambiente industrial, dependendo dos elementos corrosivos do ambiente industrial, pode durar metade. Então, você com esse tipo de diagrama ou esse tipo de tabela consegue prever que espessura eu preciso ter da minha camada de zinco sobre a superfície do aço para que dure 20, 30, 40 anos dentro do meu projeto de vida útil, da minha solução. Isso é bastante conhecido e bastante tabelado e bastante robusto. O irmão desse conceito, ou seja, um metal se sacrificar em relação ao outro, mas que não precisa estar aderido, não precisa ter fabricado, é quando eu uno o meu zinco com o meu aço de uma maneira indireta. Eu pego uma placa de zinco e uma barra de aço, um tubo de aço, e dou um jeito de unir com fio. Quando o aço for submetido ao processo de corrosão, a pilha vai se formar, né? Porque o sistema está conectado, o arco é formado aqui. Eu posso tanto ter o meu ano de sacrifício um metal, como eu posso simplesmente acrescentar, até para ajudar, para também proteger esse careta aqui, ele não degradar muito rápido, colocar uma fonte externa de energia que cria uma corrente e fornece. Então você vê proteções catódicas, por exemplo, numa estrutura de ponte, para proteger aquela barra de aço que está imersa no concreto, depois que a proteção natural do aço, do concreto tiver vencido, com uns painéis fotovoltaicos gerando uma energia elétrica, criando uma proteção catódica. Isso é muito comum também em sistemas enterrados, né? Então, às vezes você vê esses pilotis aqui, que basicamente estão ligados a uma fonte de elétrica, ou é uma barra que é um metal de sacrifício em relação à tubulação que está imersa, e quando há o processo de corrosão, há o movimento, há a proteção acontecendo. Corrosão induzida na superfície, você faz isso acontecer aqui para proteger o tubo, aí você troca a superfície. Então, se você domina o fenômeno, você pensa numa boa solução. Então, isso foi proteção por galvanização, proteção catódica. Proteção daquela que forma parte, um exemplo vocês têm aí no edifício da Civil, que é essa escultura aqui no fundo chamada aço cortem, que é uma formulação de aço com elementos de liga que a superfície, quando oxida, essa oxidação fica aderida, acho que não é um óxido, é um hidróxido que forma na superfície, ela fica com essa cor avermelhada, mas quando formou, igual alumínio, colou, protegeu, impediu a corrosão do miolo. Mas tem um preço que fica numa cor avermelhada, você tem que gostar. Hoje é muito usado arquitetonicamente, né, por essa cor, arquiteto assim, associado isso a algo sofisticado. Pinturas, né? Várias soluções, a gente vai ter aulas específicas sobre pinturas, poliuretano, alquídico, epóxi. Tudo que nós falamos, detalhe construtivo, onde imposta a água, o ambiente de ataque, tudo vai valer, então eu vou deixar isso para discutir mais na frente. Mas pinturas também, assim como a galvanização, tem vida útil. Então, só para ir finalizando, mostrando para vocês que diferentes espessuras, diferentes tipos de pintura, expostos ao ambiente salino, expostos ao ambiente seco, podem ter vida útil completamente diferente e podem ser suscetíveis, por exemplo, a ataques de corrosão, enquanto uma outra solução está bastante segura. Bom, era isso que eu tinha a dizer sobre corrosão. Aberto a tirar dúvidas de vocês, alunos, e um abraço.